Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++, e na aula de hoje nós vamos falar sobre classes de armazenamento. Ou pelo menos vamos começar a falar sobre classes de armazenamento. Mais especificamente o assunto da aula de hoje vai ser auto, declarar variáveis utilizando auto. Vamos falar também sobre register, também utilizado aí na declaração de variáveis, e finalizar o assunto da aula de hoje com o modificador static. Então esses são os conteúdos da aula de hoje que nós vamos ver na prática. Mas antes, você já sabe, já deixa aqui o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Siga também, é claro, o nosso canal nas nossas redes sociais. Agora que você já clicou no joinha, se inscreveu e clicou no sininho, vamos lá praticar classes de armazenamento. Lembrando que na aula de hoje nós vamos falar sobre auto, register e static. Próxima aula a gente fala sobre extern. Vamos colocar a mão na massa logo depois da vinheta. Roda aí! Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar na aula de hoje sobre classes de armazenamento. Hoje nós vamos falar sobre auto, register e static. Na próxima aula nós vamos falar sobre extern. Beleza? Então, vamos lá. Começando aí sem demora com auto. E o que seria auto? Basicamente, é uma forma da gente definir uma variável, declarar uma variável, que ela pode ser de qualquer tipo. Calma, calma, calma. Não é essa festa toda que vocês estão pensando, não. Por quê? O tipo, ele tem que ser determinado na inicialização da variável. Então, quer dizer que auto não torna a variável dinâmica. Quer dizer que isso aqui não é uma operação válida, porque eu determinei na inicialização que auto vai ser do tipo int, e estou tentando adicionar aqui uma string, né, um char aqui, e essa conversão não é permitida. Vamos ver? Aqui, ó, salvando, compilando e executando, ele já está me falando aqui, ó, conversão inválida de const char, que é o char, para int. Beleza? Então ele já falou que a variável ela é int. Diferente se eu inicializar a variável aqui, ó, com a string e tentar adicionar aqui um valor inteiro, tá vendo? Agora ele vai me falar que a conversão é inválida porque eu estou tentando converter aqui um int para um char. Então a variável agora ela é do tipo char. Certo? Então o auto funciona dessa maneira. Eu declaro uma variável auto e o seu tipo ele é definido na inicialização. Uma regrinha é que eu não posso deixar para inicializar a variável depois. Eu não posso fazer isso aqui não. Aqui, ó, declaro num aqui como auto e depois aqui em outra linha eu faço a inicialização da variável. Isso aqui não funciona. A regra, certo, é que eu tenho que declarar, tá até aqui, ó, declaração de auto num, precisa ser na inicialização. Então eu tenho que inicializar com valor, porque é isso aqui que vai determinar o tipo da variável. Quando o auto pode facilitar a minha vida? Primeiro está aqui, né? Isso aqui para mim já é um facilitador. Eu não preciso me ficar preocupando ali qual que é esse tipo de variável. Eu posso simplesmente ir declarando e inicializando aqui com os valores, né? Auto, aqui, ó, valor, vou chamar aqui de valor e colocar um double aqui. Tá vendo? Então eu inicializei vários tipos aqui, várias variáveis aqui, e automaticamente eu defini que essa vai ser inteiro, essa vai ser o char, que é uma string, né? E essa aqui vai ser do tipo double. Beleza? Só usando o auto aqui sem me preocupar com int, char,
ou string, né, e double aqui. Uma outra facilidade é a seguinte, vamos fazer uma função aqui que retorna um int. Eita, aqui ó, um int. Vou chamar essa variável de soma e ela vai receber dois inteiros. Então, int n1, int n2 e simplesmente vai dar um return de n1 mais n2. Ok, vou criar uma variável aqui embaixo aqui. Vou chamar ela de res e vou falar que ela vai receber o retorno aqui de soma com os valores 10, opa, isso aqui é dentro do parênteses, né? 10 com 5. Qual que é o tipo dessa variável? Inteira, porque ela vai receber um int. Então, eu posso usar o auto para fazer essa definição para mim. Vamos ver aqui, ó, vamos dar um cout em res, endline. Beleza, vamos ver que ele vai retornar aqui para a gente o 15, que é a soma. Então, veja bem, vou criar uma outra função aqui, ó, bem simples. Simplesmente retornar uma string, aqui, ó, return a string cfb cursos, ok? Essa função ela retorna a string, né, que é um char, e se eu quiser utilizar ela aqui em res, basta eu trocar aqui, ó, canal. O que vai ser impresso aqui nesse cout agora? Vai ser impresso o cfb cursos. Então, essa variável aqui agora ela é do tipo string, que eu estou definindo aqui no retorno da função. Olha lá, olha lá, cfb cursos, sem problema nenhum. Ok? Então, eu posso declarar, por exemplo, aqui, ó, soma. Vamos utilizar novamente aqui a função soma. Tá? Vamos passar alguns primeiros valores inteiros aqui, né, do jeito que estava, mas eu posso definir, olha só, um retorno alto. Só que tem a regrinha, alto precisa ser definido na inicialização, ok? Então, esse retorno aqui já tem que estar definido aqui, ó. Então, eu preciso definir o tipo de retorno, aqui vamos mudar para double e double. Então, veja bem, vamos utilizar com inteiros, então a função vai me retornar um inteiro. Mesmo que eu entre com valores double, aqui ó, 10.3, 5.2, a função vai me retornar um inteiro. Mas se eu quiser que a função me retorne um double, basta eu vir aqui no retorno, double, ok. Notem que eu nem vou precisar mudar aqui, ó, porque aqui já está em alto, tá vendo? Ele automaticamente vai ser do tipo double, porque ele agora vai retornar um double. Olha só, salvando, compilando, executando, olha lá, retorno double, 15.5 é o resultado da soma. Beleza? Mas olha só uma outra facilidade imensa que o auto vai nos gerar. Vou limpar tudo isso aqui, para não ficar essa confusão toda, não ficar esse tanto de coisa, e eu vou utilizar um vector aqui, ó. Vector, então nós temos que dar um include aqui no vector, joia. Vou declarar um vector do tipo int, que eu vou chamar de v. Já vou utilizar o método de inicialização uniforme para adicionar alguns valores aqui no nosso vector, até os 70 aqui. Inicialização uniforme nós aprendemos na aula passada sobre C++, beleza? Então isso aqui não é mais um mistério para a gente. E se eu quiser imprimir os valores desse vector? Então nós podemos utilizar um for para isso, onde nós precisamos utilizar um iterator, vou chamar ele aqui de it, falar que ele vai receber aqui do nosso vector o begin, certo? Enquanto it for diferente de v.end, vamos dar um incremento aqui no nosso vector e fazer a impressão aqui do iterator. Aqui não incrementei, não foi o vector, não, é o iterator, né? E aqui dou o cout no iterator com o endline para ficar um embaixo do outro. Vamos tirar isso aqui para deixar só a impressão do nosso vector ali. Rodando, beleza, funcionou perfeitamente. Mas e a facilidade? Onde que o auto pode facilitar? Vai facilitar aqui, ó,
junto aqui. Eu não preciso mais definir o tipo do iterator, basta eu dar aqui um auto. Olha que bacana. E automaticamente eu posso mudar isso aqui, ó. Isso aqui pode ser um vector, um map, um list, um pair, enfim, que a declaração do iterator fica muito mais simples. Eu não preciso me preocupar com esse tipo aqui para declarar o iterator. Basta a gente colocar com auto e olha só, funciona exatamente da mesma maneira. A declaração de variáveis aí com auto. Lembrando que auto ele é da especificação do C++ 11. Então a gente tem que vir aqui em Edir e Settings, Compiler, tem que verificar se está aqui no C++ 11. Se tiver no 98, olha só, a primeira linha que ele identificar o auto, ele vai dar o erro. Certo? Na verdade, ele nem deu erro, não foi no auto, né? Ele deu o erro aqui na inicialização uniforme, tá vendo? Só para o desencargo de consciência de vocês, vamos fazer aqui ó, um V com o push back, e eu vou adicionar aqui ó, 10, vou adicionar só 3, tá? 1, 2, 3, 10, 20, 30, vamos tirar aqui a inicialização uniforme, para ver que isso aqui vai passar agora e ele vai dar o erro lá no alto. Tá vendo aqui? Ó, deu erro no alto, tá vendo? Então, o alto faz parte da especificação do CSS 11. Tem que marcar aqui o 11 para a gente conseguir utilizar o alto aí. Certo? Olha lá, rodou sem problema nenhum. Um outro detalhe aqui é o seguinte. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Podemos tirar os pushback para deixar a inicialização uniforme. Outro caso aqui é o seguinte, é o uso de register. Quando que nós vamos utilizar register? Primeiro, o que é o register, né? Quando eu declaro uma variável com a palavra register, int cont, eu estou, int, faltou o t, né? Int cont, eu estou pedindo encarecidamente para que o sistema armazene essa variável em um registrador e não na memória RAM. Mas isso é só um pedido. Simplesmente eu estou falando para ele que preferencialmente eu gostaria que essa variável fosse armazenada em um registrador. Quem dá a palavra final é o sistema. Tá? Não é que eu coloquei o register ali que ela vai ser armazenada em um registrador. Não, eu estou pedindo. Se puder, o sistema armazena lá. Se não, ele não quer nem saber se eu pedir ou não. Tá? A maioria das vezes, ele não armazena. Mas não custa nada pedir, né? É aquela coisa que não custa nada pedir. Quando a gente declara uma variável em register, uma variável, ela tem que ser, obviamente, o tamanho máximo de um registrador, não pode ser uma variável muito grande. E nós damos preferência a variáveis que precisam de um acesso muito rápido, ou variáveis que são utilizadas repetidas vezes, como aqui, o iterator. Tá? Variáveis que são contadoras. Então, em um for tradicional, seria assim, ó, for cont recebe 0, enquanto cont for menor ou igual a 10, cont mais. Beleza? Lá, um cout, aqui em cont, também com o endline para ficar um embaixo do outro. Tá, eu estou pedindo para encarecidamente, se for possível, armazene cont em um registrador, que ele é uma variável que precisa, no meu programa, de um acesso rápido. Por que ele tem um acesso mais rápido no registrador? Porque o registrador está no processador, cara. Então, é muito mais fácil ele acessar a variável o registrador do que ele lá na memória RAM. Tá? Mas lembrando aí que é só um pedido, é meramente um pedido para, se possível, caso não for nenhum incômodo, por favor, armazene esta variável em um registrador. Porque ela é uma variável que, para o meu programa, precisa de um acesso rápido. Então, para isso que serve o register, tá bom? Então, a gente tenta. Se possível, ele armazena. Se não, ele não quer nem saber. Vai armazenar na variável RAM mesmo. Beleza? Então, o último assunto da aula de hoje de classes de armazenamento é o uso de
static, ainda tem stern, mas no stern nós vamos ver na próxima aula. O que seria static? Static é um modificador de acesso e nós vamos utilizar o static da seguinte maneira. Veja bem, eu vou criar uma função com retorno void, eu vou chamar de somador. Somador, ok? Deixa eu apagar isso aqui, né? Para não ficar confuso, certo? E o que somador vai fazer? Eu vou declarar aqui uma variável int, vou chamar i, certo? Com o valor 0, vou incrementar o valor de i e vou imprimir o valor de i. Cout e endline. Ok. E quantas vezes eu chamar a função somador, qual vai ser o resultado? Vou chamar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Posso tirar esse vector daqui, né? Não estou usando mais vector. Quando nós compilarmos e executarmos o programa, qual vai ser as saídas aqui? O que ele vai imprimir? Pensa aí um pouquinho. Agora que você já pensou, o que você pensou? Qual que vai ser o resultado da impressão? A resposta vai ser 1, 1, 1, 1, 1 e 1. É mesmo. Vamos ver? Compila e executa, está aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Por quê? Porque a variável i, ela foi declarada em todas as suas chamadas aqui, ó, todas as chamadas da função somador, ele declarou uma nova variável i em uma nova posição. Aqui, ó, podemos até utilizar o alto aqui, né? Para ficar mais bonito aí, né? Ficar mais em conformidade com o que a gente está vendo aí das novidades. Bom, então é por isso que ele, cada vez que ele chamou a função, ele imprimiu o 1, porque ele declarou um novo i em uma nova posição da memória, certo? Essa nova posição vai receber o 0 e ele vai incrementar e vai ser 1, 0 incrementado de 1 em 1. Então ele vai fazer essa mesma operação em todas as vezes, por isso que todas as chamadas ele vai utilizar 1. Tá, mas se eu utilizar static, faltou o C, beleza. Se eu utilizar o static, o que muda? Muda que agora o resultado vai ser totalmente diferente. Ao invés de imprimir o 1, agora ele vai realmente fazer uma soma, vai funcionar como um somador. Olha só, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas por que isso funciona desse jeito? Porque quando a gente usa static, ele armazena a variável em uma posição da memória, certo? E todas as vezes que ele for usar essa variável, ele vai usar o mesmo endereço de memória. Então, quando eu declarei aqui o primeiro somador, ele declara o i, certo? Vai ser do tipo int, porque está sendo inicializado em 0, ok? Em uma posição da memória, incrementa, passa a valer 1. Quando eu chamo a função novamente, ele chama o i que é estático. Então ele vai lá na posição, o i já vai estar criado lá na posição da memória. Então ele não vai inicializar com 0, ele vai utilizar a soma. Ele vai somar, que lá está valendo 1, ele passa a valer 2. Chamei a função novamente, ela é static, então ela já tem uma posição na memória, ela já está definida nessa posição. Ele não vai inicializar com 0. Ele não vai inicializar uma nova variável com 0, ele vai utilizar a que já está lá. Então ele vai somar mais 1, passa a valer 3, e assim por diante. Então o grande detalhe do static é que a variável ela é estática, ela vai ser declarada em uma posição e ela vai sempre utilizar essa mesma posição. Ela não vai declarar uma nova variável em uma nova posição. Beleza? Então, conferindo aqui, ó, com o static, ele faz o somatório, o incremento. Se eu tirar o static, cada chamada vai instanciar um novo i em uma nova posição da memória, certo? Então, cada novo i vai ser inicializado com 0 e somente incrementado de 1. Aqui, mesma coisa, inicializar em 0, incrementa em 1. Cria um novo i valendo 0, incrementa em 1. Cria um novo i valendo 0, incrementa em 1. E assim por diante. Beleza? Então, static foi o nosso último assunto da aula de hoje. Pessoal, vale o seu joinha. Estamos falando aí sobre classes de armazenamento. Próxima aula vamos falar sobre register.
Register não. Register falamos já. Vamos falar sobre Stern, que é o último assunto aí sobre classes de armazenamento. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal nas nossas redes sociais. Não esquece o joinha, hein? Joinha, joinha, joinha. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.